Impostos são tão antigos quanto a própria civilização. Imagine a antiga Mesopotâmia. Os agricultores cultivavam suas plantações e entregavam uma parte aos governantes. Isso era um imposto, muitas vezes pago em grãos. Esses impostos construíram exércitos, templos e estradas. O Egito Antigo era semelhante. Os impostos financiavam as grandes pirâmides e os poderosos faraós. Esses primeiros impostos eram frequentemente pagos em espécie, ou seja, com bens reais, não com dinheiro. Esse sistema continuou por séculos. Avançando para o Império Romano, eles tinham um sistema tributário sofisticado. Eles tributavam terras, comércio e até heranças. Esses impostos financiavam as legiões romanas e vastos projetos de infraestrutura. Os impostos nem sempre foram populares. Lembra da festa do chá de Boston? Este protesto destacou como os impostos podem ser uma fonte de tensão entre governantes e governados. A Idade Média viu a ascensão do feudalismo. Os senhores feudais concediam terras aos vassalos em troca de serviço militar. E, você adivinhou, impostos. Esses impostos eram frequentemente pagos em trabalho ou bens, refletindo a economia agrária da época. O Renascimento e a Era das Grandes Navegações trouxeram mudanças. As potências europeias precisavam de dinheiro para financiar viagens e guerras. Isso levou a novos impostos sobre o comércio, como a infame Lei do Selo imposta às colônias americanas. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada. Os governos precisavam financiar infraestrutura e programas sociais para populações urbanas em crescimento. Isso levou ao desenvolvimento dos sistemas tributários modernos, incluindo o imposto de renda. No século XX, os impostos se tornaram centrais para o estado de bem-estar social. Os governos usaram a receita tributária para financiar saúde, educação e previdência social. Isso marcou uma mudança no uso de impostos para o bem social, não apenas para financiar exércitos e impérios. Os impostos vêm em muitas formas. Temos o imposto de renda, uma porcentagem de nossos ganhos. O imposto sobre vendas é adicionado ao preço de bens e serviços. O IPTU é cobrado sobre o valor de terrenos e edifícios. Depois, há impostos corporativos, sobre os lucros das empresas, e impostos sobre herança, sobre ativos transmitidos após a morte. Cada tipo de imposto tem um impacto e propósito diferentes. Diferentes países têm diferentes estruturas tributárias. Alguns países dependem fortemente do imposto de renda, enquanto outros dependem mais de impostos sobre o consumo, como o ICMS. Os paraísos fiscais oferecem impostos baixos, ou nenhum imposto para atrair empresas e investimentos. A forma como os impostos são estruturados pode influenciar o comportamento econômico. Altos impostos sobre certos bens, como cigarros, podem desencorajar o consumo. Incentivos fiscais para energia renovável podem incentivar o investimento em tecnologias verdes. Os impostos são principalmente arrecadados por agências governamentais. No Brasil, temos a Receita Federal. Eles coletam impostos e garantem o cumprimento das leis tributárias. A tecnologia moderna tornou a arrecadação de impostos mais eficiente, mas continua sendo uma tarefa complexa. A receita tributária é usada para financiar uma ampla gama de serviços públicos. Pense em educação, saúde, infraestrutura, defesa e programas de bem-estar social. Os impostos são essenciais para o funcionamento das sociedades modernas. Vários fatores influenciam as taxas de impostos. As condições econômicas desempenham um papel. Durante as recessões, os governos podem reduzir os impostos para estimular o crescimento. Fatores sociais também importam. A demanda por serviços públicos, como saúde ou educação, pode influenciar a política tributária. A ideologia política também desempenha um papel na formulação da política tributária. Alguns favorecem impostos mais baixos e um governo menor, enquanto outros apoiam impostos mais altos para financiar programas sociais.